Você já se pegou pensando se a sorte realmente existe? Aqueles momentos em que tudo dá certo, uma sequência inesperada de vitórias? Mas será que isso é obra do acaso ou existe uma força matemática maior que governa esses eventos? Bom, no vídeo de hoje vamos mergulhar em um dos teoremas mais poderosos e intuitivos da probabilidade, a lei dos grandes números. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Imagine um cenário comum, um apostador em uma maré de sorte, acertando 3, 4, 5 apostas seguidas. Ele começa a acreditar que desvendou um código, que encontrou um segredo para vencer o sistema. Mas a matemática tem uma perspectiva diferente. Ela nos mostra que no longo prazo a aparente aleatoriedade do curto prazo se dissolve e os resultados convergem para o que é estatisticamente esperado. Essa é a beleza e o poder da lei dos grandes números. Pense no exemplo clássico do lançamento de uma moeda comum. Nos primeiros lançamentos, a sequência pode parecer completamente aleatória. Cara, cara, coroa, cara, coroa, coroa. Não há um padrão óbvio. A proporção de caras pode estar longe dos 50% esperados. Mas continue lançando essa moeda centenas, milhares, milhões de vezes. O que você observará é fascinante. A proporção de caras ou coroas começará a se estabilizar, se aproximando cada vez mais do valor teórico de 50%. Mas por que essa convergência acontece? Para entender isso, precisamos retroceder no tempo e conhecer um gigante da matemática. Foi Jacob Bernoulli, um matemático suíço do século XVII, que formulou o primeiro resultado formal dessa lei, conhecido como a lei fraca dos grandes números. Em termos simples, essa lei afirma que à medida que o número de repetições de um experimento aleatório aumenta, a média dos resultados observados, que é a média da amostra, se aproxima da média esperada do experimento, que é a média da população. Bom, traduzindo para nossa moeda, se realizarmos uma quantidade muito grande de lançamentos, a média da amostra, que é a proporção de caras obtidas, se aproximará da média populacional, que é a probabilidade teórica de obter cara, que é de 50%, com uma probabilidade cada vez maior. Isso significa que quanto mais vezes jogarmos a moeda, mais confiantes podemos estar de que a proporção de caras estará próxima de 50%. A aleatoriedade individual dos lançamentos se dilui na vastidão dos grandes números, revelando a ordem subjacente das probabilidades. Mas será que essa previsibilidade de longo prazo pode ser explorada para benefício em jogos de azar ou apostas? É aí que a compreensão mais profunda da lei dos grandes números se torna crucial. A lei fraca nos diz que a média tende a se aproximar da esperança matemática. E a probabilidade dessa aproximação ser boa aumenta o número de tentativas. Mas será que essa aproximação acontece sempre? Há alguma garantia de que em um número suficientemente grande de experimentos, os resultados certamente se alinharão com o esperado? E é aqui, então, que entra a lei forte dos grandes números. Ela foi desenvolvida posteriormente com contribuições de matemáticos como Pafnut Chebyshev, Emily Borel e Andrei Kolmogorov. A lei forte oferece uma garantia muito mais robusta. Ela afirma que a média da amostra converge para a média populacional, não apenas em probabilidade, como na lei fraca, mas quase certamente, ou com 1 de probabilidade. Bem, mas o que isso significa? Se a lei fraca sugere que a média amostral será próxima da média populacional com alta probabilidade para um grande número de observações, a lei forte afirma que, em um número infinito de observações, a média amostral converge para a média populacional com certeza absoluta. Não há margem para desvio persistente no longuíssimo prazo. A diferença entre a lei fraca e a lei forte pode parecer um detalhe técnico, mas suas implicações são profundas. A lei fraca é suficiente para muitas aplicações práticas, nos dizendo que para um número grande de experimentos é muito provável que a média amostral esteja perto da média real. Já a lei forte, com sua garantia de convergência quase certa, é fundamental em teoria da probabilidade em áreas que lidam com processos estocásticos de longo prazo.
Um processo estocástico é essencialmente qualquer processo que evolui ao longo do tempo de maneira probabilística, onde o resultado futuro não é determinístico, mas sim influenciado por fatores aleatórios. Quando falamos de longo prazo, estamos considerando um grande número de repetições desse processo, ou a observação dele por um período estendido, tempo suficiente para que a lei dos grandes números comece a agir e a média dos resultados se aproxime do valor esperado. E como isso se aplica então ao mundo real, especialmente no universo das apostas e jogos de azar? Bom, considere novamente o apostador. Ele pode ter uma estratégia complexa, baseada em análises e intuição apurada. Ele até pode ter sucesso no curto prazo, ganhando várias vezes seguidas. Mas será que ele encontrou a falha no sistema ou está apenas experimentando uma variação aleatória favorável? Muitos apostadores subestimam ou simplesmente ignoram o impacto da variabilidade inerente aos resultados aleatórios, especialmente no curto prazo. Os resultados de poucas apostas podem estar muito acima ou abaixo da expectativa. Mas a lei dos grandes números nos garante que, à medida que o número de apostas aumenta significativamente, os retornos médios desse apostador tenderão a se alinhar com as probabilidades subjacentes do jogo, descontada a margem da casa de apostas. Você já parou para pensar que a realidade que experimentamos é formada por um mundo estranho demais para ser compreendido? E isso pode acabar fazendo com que você caia em armadilhas de coaches quânticos. Tem coisas na física quântica que parecem ficção científica, mas são bem reais. Tipo, uma partícula estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quando você entende o básico da quântica, tudo muda. Até a forma como você enxerga a vida. Bom, foi por isso que eu criei um curso para te mostrar esse outro lado da realidade. No curso Teorias Misteriosas da Física, eu te explico de forma simples o que está por trás desses fenômenos. Se isso já te deixou intrigado ou intrigada, imagino que não dá tempo de te contar aqui. Se você é curioso ou curiosa e quer expandir sua visão de mundo, o link está aqui embaixo. Então clica lá e te espero depois que você clicar. Bem, vamos usar um exemplo prático. Suponha, com base em dados históricos de jogos de futebol no Brasil, que a probabilidade de ocorrer pelo menos um gol no primeiro tempo de uma partida seja de 70%. Se analisarmos apenas 10 jogos, podemos observar 9 com gols no primeiro tempo, ou seja, 90%. Ou apenas 4, 40%. A taxa observada pode flutuar bastante nesses pequenos conjuntos de dados. Mas, se observarmos 100 jogos, a proporção de jogos com gols no primeiro tempo estará provavelmente mais próxima de 70%. Se observarmos 1000 jogos, a proporção estará ainda mais perto. Conforme o número de jogos simulados ou observados aumenta, a probabilidade observada converge para a probabilidade teórica de 70%. Isso é a lei dos grandes números em ação. A grande lição aqui é clara e muitas vezes dolorosa para quem vive de apostas. No curto prazo, a sorte ou o azar pode ter um impacto considerável. Uma sequência de vitórias ou derrotas pode ocorrer, mas no longo prazo a aleatoriedade individual se cancela e os resultados médios convergem para o valor esperado, ditado pelas probabilidades estatísticas. A ideia de jogar mais vezes na esperança de reverter uma maré de azar é uma falácia comum conhecida como falácia do apostador. A lei dos grandes números não significa que após uma série de coroas no lançamento de uma moeda, há uma maior chance de sair uma cara para equilibrar os resultados no curto prazo. Cada lançamento de moeda é um evento independente e a probabilidade de sair cara continua sendo de 50%, independentemente dos resultados anteriores. A convergência acontece pela acumulação de resultados ao longo de muitas e muitas tentativas, onde os desvios para mais ou para menos acabam se compensando na média geral. A lei dos grandes números nos revela que o acaso, em grande escala, não é tão caótico quanto parece. A sorte de curto prazo pode criar ilusões, levando apostadores a acreditar em padrões inexistentes após algumas vitórias,
ou se sentirem marcados para perder após reveses. Mas a matemática nos mostra que essas flutuações são apenas ruído estatístico que se dissipa à medida que o volume de dados aumenta. E aqui está um ponto crucial. As casas de apostas e os cassinos entendem profundamente a lei dos grandes números. O modelo de negócio deles é construído sobre esse teorema. Eles definem as probabilidades e as ODDs de forma que, a cada aposta individual, haja uma pequena vantagem para a casa. No curto prazo, um jogador pode ganhar uma quantia considerável, mas com a vasta quantidade de apostas realizadas por milhares de jogadores ao longo do tempo, a lei dos grandes números garante que a média dos resultados convergirão para o lucro esperado pela casa. É por isso que a casa sempre ganha no longo prazo. As aplicações da lei dos grandes números vão muito além dos jogos de azar. Ela é um pilar fundamental em diversas áreas. Seguros. As seguradoras utilizam a lei dos grandes números para prever a probabilidade de sinistros, acidentes, doenças, etc., em grandes populações seguradas. Embora seja impossível prever se um indivíduo específico sofrerá um sinistro, a lei permite que as seguradoras estimem com alta precisão o número total de sinistros que ocorrerão em seu portfólio de apólices. Isso permite que eles definam os prêmios de seguro de forma a cobrir custos dos sinistros e ainda gerar lucro. Finanças. Bom, em finanças, a lei dos grandes números ajuda a entender o comportamento de grandes carteiras de investimento. A diversificação é uma estratégia baseada nesse princípio. Ao investir em uma grande variedade de ativos, os riscos específicos de cada ativo tendem a se cancelar, se aproxima do retorno médio esperado do mercado ou do segmento investido. Pesquisa de opinião e estatísticas. As pesquisas de opinião, os levantamentos estatísticos e as pesquisas de mercado dependem diretamente da lei dos grandes números. Ao entrevistar uma amostra aleatória suficientemente grande da população, é possível inferir características e opiniões de toda a população com alto grau de confiança. A precisão da pesquisa aumenta com o tamanho da amostra, conforme previsto pela lei. Física e termodinâmica. Bom, em física, a lei dos grandes números é crucial para entender o comportamento de sistemas com grande número de partículas, como gases. Embora o movimento de cada partícula individual seja caótico e imprevisível, o comportamento médio de um grande conjunto de partículas, pressão, temperatura, volume, é altamente previsível e governado pela lei da termodinâmica. A conexão entre o comportamento microscópico aleatório e as leis macroscópicas determinísticas é explicada pela lei dos grandes números. Controle de qualidade. Na indústria, a lei dos grandes números é usada no controle de qualidade. Ao inspecionar uma amostra aleatória de produtos de um grande lote, é possível estimar a proporção de produtos defeituosos no lote inteiro. Bem, em essência, a lei dos grandes números nos mostra que quanto mais dados ou observações temos de um processo aleatório, mais previsível o comportamento médio desse processo se torna. Ela transforma a aparente imprevisibilidade do individual na notável regularidade do coletivo. Compreender essa lei é fundamental não apenas para desmistificar conceitos como sorte em jogos de azar, mas também para apreciar como a matemática nos permite encontrar ordem e fazer previsões em um mundo repleto de aleatoriedade. É um lembrete do poder da análise estatística e da importância de olhar além das flutuações de curto prazo para entender os padrões de longo prazo que governam muitos fenômenos ao nosso redor. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, tem que se inscrever. Assim você não perde nenhum conteúdo, tá? Deixa o like, comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Estamos fadados ao acaso matemático ou existe ordem onde não podemos ver? Querem saber mais sobre física e as teorias que rodeiam nosso universo? Acesse nosso curso Teorias Misteriosas da Física e fique por dentro desses temas de forma simples e descomplicada. O link está lá na descrição do vídeo. Considere seu apoio ao canal através dos seguintes meios: Chave Pix, nossa loja com camisetas e itens exclusivos sobre ciência, clube de membros e botão Valeu Demais. Aos membros do canal,
Meu muito obrigada pelo apoio. Graças a vocês estamos nos aplicando cada vez mais a melhorar o conteúdo aqui nesse canal. Obrigada pela companhia até aqui. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.